apresentar para vocês um pouco do universo da medicina do futuro. Eu queria perguntar para vocês que estão aqui se vocês são da área da saúde. Alguém é da área da saúde aqui? No fundo. É ou não é? Faz minhorinha. Claro que é da área da saúde. Quem que é da área da tecnologia da saúde? Ah, legal. Bom, pessoal, é mais ou menos isso que eu vou trazer para vocês. A minha proposta aqui é trazer um pouco... antes de me apresentar, eu sou Leonardo Gross. Aqui é um pouco da minha trajetória. Eu tive a oportunidade, ao longo desses 22 anos, eu sempre brinco que eu não sei fazer outra coisa, só sei fazer saúde, só sei lidar com definição de estratégias, com mapeamento de mercado, com geração de novas demandas. Então, ao longo desses 22 anos, já tive a oportunidade de fundar 2 startups, uma spin-off. Atualmente, eu sou líder na América Latina da GE Healthcare, líder de inovação, e eu vou trazer um pouco para vocês alguns pontos. Eu sou mercadólogo de deformação, então eu sempre tenho que trazer alguns números, porque esses números me representam. E eu queria começar a trazer para vocês números importantes. Qual é a probabilidade do paciente discordar do médico? O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é esse. Muito antigamente, a gente sabe que nossos pais, nossos avós, piamente seguiam a prescrição, muitas das vezes era ilegível, né? Mas era seguido à risca. Só que esse estudo aqui da Deloitte trouxe que mais da metade começa a discordar dos médicos. Por que isso acontece? Muito provavelmente porque esse paciente ele começa a ter acesso a um pool de informações e, a partir daí, ele começa a tomar as suas próprias decisões. E por que eu estou falando isso? Porque isso muda completamente a relação porque todos nós somos consumidores de saúde, com o nosso cuidador, com o nosso médico, com o nosso enfermeiro. Porque a gente começa a participar do nosso processo de diagnóstico, do nosso processo de tratamento, do nosso processo de cura. Então essa é uma grande oportunidade para vocês que estão aqui e que querem ingressar ou que querem, de certa forma, desenvolver novas tecnologias para resolver problemas reais que a saúde enfrenta. Segundo estudo, prometo que esse é o último... Não, tem mais um. Segundo estudo, nos mostra que o aumento do uso de serviços de saúde virtuais. Esse estudo foi bem antes da pandemia. Então, quer dizer, esse estudo ele já mostrava um aumento significativo dessa demanda. Da demanda não só por telemedicina, mas a demanda por serviços digitais de várias formas. Uso de aplicativos de saúde digital, uso de telemonitoramento, vários outros recursos. Isso começa, de certa forma, a aparecer no mercado brasileiro, ainda de forma muito tímida, mas isso também é uma tendência. Bom, e aí, esse slide eu gosto bastante porque ele traz algumas coisas contundentes. Esse estudo aqui da Ernst Young mostra que 50% dos cuidados de saúde vão passar da clínica e do hospital para casa e para a comunidade. Então vejam a oportunidade. Metade dos cuidados de vocês, que normalmente é dentro de uma clínica, dentro de um hospital, vai começar a ser dentro de casa, junto à comunidade, junto aos familiares de vocês. E como é que a gente vai dar conta dessa nova demanda, dessa nova realidade? Último tópico, 90% do comportamento do consumidor de saúde permanece oculto no consultório. Ou seja, apenas 10% o cuidador consegue capturar as informações. O que isso significa? Porque todo o comportamento desse consumidor de saúde está fora do consultório. E como é que a gente monitora isso? Como é que a gente garante que essas informações, que são tão essenciais para o seu processo de cura, ou até mesmo para você ter uma saúde, um bem-estar melhor, está fora do consultório? Os consultórios não conseguem capturar essas informações. Isso é uma grande oportunidade para vocês. Bem, e aí como é que a gente capta essas informações?
Essas informações elas vêm de várias fontes. Ela vem de fontes como wearables. Hoje nós temos tantos swallables, ingeribles, tem tantas tecnologias vestíveis, ingeríveis, para monitorar a nossa saúde. Uma vez, um plano de saúde fez um comitê com seus pacientes, um comitê pequeno com seus pacientes, e perguntou a eles se eles estariam dispostos a engolir um robô para monitorar a saúde deles. 75% desses pacientes disseram que estariam dispostos a engolir um robô para ser monitorado a sua saúde. Então veja como isso é contundente e essa realidade ela vem se mudando ao longo do tempo. E, consequentemente, a gente sabe que os consultórios vão ter que ser redesenhados. Eles vão ter que ser reinventados. Bom, e aí a gente fala de Skin as a Platform, a gente fala de uma série de sensores que hoje podem nos ajudar desde uma administração de medicamentos até monitoramento da nossa saúde a partir de chips que são implantados na nossa pele. E aí, esse slide é muito interessante porque ele nos mostra aqui que nós, da área da saúde, somos muito bons em gerar dado, né? A gente está falando que um hospital de médio porte gera 50 petabytes de dado. Mas nós não somos muito bons em utilizar esses dados a favor das pessoas. Muitas das vezes esses dados estão em silos. A gente tem dados numa rede, ou a gente tem dados no laboratório, temos dados no centro cirúrgico e que não se conversam. E como é que a gente fala de monitorar um paciente se nós temos dados pulverizados e que não conversam e que, mais do que isso, não são inteligentes a ponto de gerar insights para tomada de decisão, para um desfecho positivo desse paciente? Mais uma oportunidade para vocês. E aí aquilo que eu falei para vocês, né? Esses dados que estão aqui em azul são os dados que normalmente a gente capta quando vocês vão no hospital, vocês vão numa clínica, prontuário eletrônico, os exames. Agora, isso representa 10%. 90%, que é aquilo que eu falei para vocês, 90% desses dados estão em outras fontes de dados. Então isso é essencial que vocês entendam quais são os problemas reais que a saúde enfrenta hoje e como é que vocês podem ser agentes da mudança e desenvolver soluções para garantir que essas mudanças aconteçam. Eu falo por mim mesmo, eu não estou 100% satisfeito com a saúde, com o sistema de saúde hoje. Como é que a gente muda isso? A partir de enxergando os problemas, garantindo que a gente vai desenvolver soluções para resolver problemas como esse. E aqui, grandes oportunidades. Bom, e aí a gente sai do seek care, do olhar na doença, extremamente reativo, episódico, intermitente, aqueles que vocês, muito provavelmente, durante a pandemia, nós todos ficamos muito vulneráveis durante a pandemia, né? Porque, na realidade, a gente só se deu conta que a gente tinha saúde durante a pandemia, né? Ou quando algum parente de vocês, algum querido, tem um infarto, ou sofre de diabetes, e aí a gente percebe que a gente tem saúde. Mas a saúde, hoje em dia, ela está muito baseada na doença, no cuidado da doença. O que a gente... eu sempre uso esse slide aqui, que aqui é um exemplo clássico. Essa mulher aqui, ela passou a vida inteira, foi uma das grandes líderes dessa empresa global de tecnologia. Trabalhou por 30 anos nessa empresa. Falava línguas, viajava o mundo inteiro, era dona de si, independente, mas ela se alimentava muito mal. Ela não fazia atividade física. Ela não sabia cuidar da sua saúde, hipertensa. Um belo dia, ou um mau dia, ela começou a sentir os primeiros sinais de demência. E alguns laboratórios dizem que a demência é diabetes tipo 3, eu não sei. Mas o que eu sei é que uma mulher dessa brilhante, independente, viajada, ela começou a não saber mais quem ela era. Será que se ela tivesse tomado as decisões, será que ela tivesse
tido todas as informações genéticas, informações do seu... Será que ela teria tomado outras decisões da sua saúde? Então eu sempre trago esse exemplo, porque esse exemplo aqui é a minha mãe. Por outro lado, essa aqui, que já não está mais desse tamanho, está desse tamanho aqui, que é a Lorena, desde pequena, a gente sempre cuidou muito, a gente fez exame genético, ela sempre optou por ser vegetariana. E o que eu falo para vocês, gente, eu não sei se isso é medicina baseada em evidência, mas Lorena nunca tomou antibiótico, nunca ficou doente. Enquanto vocês sabem, quem tem filho aqui, que os filhinhos na escola estão sempre com o nariz escorrendo, passando. Essa aqui nunca, está sempre, e faz esporte, e estuda, etc. Então, assim, teve todo um aparato. Ela sabia que a carne, por exemplo, era um ponto fraco para ela, já com 3 anos, e nós fizemos testes genéticos, fizemos uma genotipagem, e a gente identificou o que era pontos negativos e pontos positivos da saúde dela, e a partir daí a gente conseguiu conduzir melhor a saúde dela. Esse é o suprassumo, né? Você tomar a sua decisão a partir das suas predisposições, das suas suscetibilidades, né? Quem sabe a gente chega lá algum dia e a gente consiga dar mais acesso a pessoas, como a Lorena teve acesso, que mais pessoas possam ter acesso também a isso, para que a gente reduza tantos problemas de saúde evitáveis, principalmente. Bem, meu tempo aqui é curto. Vou seguir aqui. E aí a gente sai. Esse aqui, eu espero que não seja utópico. Da gente sair do passivo reativo dirigido por sintomas para o proativo, preditivo, preventivo, ativado por dados. Eu tenho dados inteligentes que ajudam a conduzir a minha saúde, de preferência na palma da minha mão. Que eu consiga ter uma bússola, que eu consiga ter um mapa astral que garanta quais são as minhas opções mais favoráveis à minha saúde e meu bem-estar, sobretudo. Bom, e aí a gente sai, eu acho que aqui a gente teve a apresentação do CRISP e mostra um pouco do que é, da onde a gente sai e para onde a gente vai, né? Então a gente sai desse diagnóstico orientado por protocolo para altamente personalizado. Lembra que eu falei? É para a Lorena, é dela, é sobre ela. Tomada de decisão fragmentada e manual para integrada e alimentada por inteligência artificial. Inovação terapêutica, pesquisa e desenvolvimento caro, arriscado, e a gente começa a sair para ensaios clínicos direcionados com precisão. Entrega da terapia, complexo, não guiado, pulverizado, e a gente vai para processos mais simplificados e intervenções de precisão. E, por fim, monitoramento. Saímos do focado na doença e focamos na saúde fora do hospital. Aqui alguns exemplos, né, do que já acontece. Na China, a gente já tem robôs com inteligência artificial que conseguem nos dar diagnósticos precisos a partir dos nossos insights. Um insight para vocês, escassez de 1 milhão de cuidadores em 2025 no Japão, que inclusive motivou o Japão a desenvolver os CareBots. E essa bolsa digital, essa bolsa do doutor, muda completamente. Saímos da era do estetoscópio. E agora a gente começa a ter uma série de outros dispositivos para ajudar presencialmente e remotamente os pacientes. Bom, foquem nas oportunidades voltadas para a inteligência artificial. Mas o que é mais importante é que vocês entendam que nós estamos falando de pessoas, que nós estamos falando de seres humanos. Nós estamos falando de desenvolver soluções para ajudar que as pessoas tenham bem-estar, sobretudo. E esse cuidado humano, esse contato humano, ele nunca vai ser substituído
pelos nossos cuidadores. Vocês são os agentes para trazer tecnologia, para aumentar possibilidades de acesso, a melhorar a produtividade, aumentar as eficiências, reduzir os desperdícios. É para isso que a tecnologia serve. Aqui, só para ilustrar, essa foto aqui dentro da saúde é icônica, né? Você tem aqui o médico, isso foi uma criança que estava desenhando enquanto era atendida. Então, o médico ali de costas, preenchendo um cadastro, e enquanto os pacientes ficavam de costas para o cuidador. Então, esse aqui é um belo de um exemplo de uma criança que acabou vendo o que estava se apresentando a ela. Para isso, a tecnologia não nos serve. Para deixar com que existe uma média de que os médicos demandam mais tempo colocando informações no seu computador do que atendendo os pacientes. Porque a gente tem compromisso com a vida. É esse recado que eu quero deixar para vocês. Foquem nos problemas que a saúde tem. São inúmeros problemas. E são inúmeras oportunidades. E aí eu quero deixar essa última frase, que a gente deve garantir a revolução da saúde digital, que ela seja segura, sustentável e não deixe ninguém para trás. Muito obrigado. Tá bom. Som. Vamos abrir agora um momento para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta para o palestrante? Oi, Leonardo. Boa tarde, parabéns pela apresentação. Uma dúvida que me surge você estava falando da Lorena, inclusive minha filha também se chama Lorena, e a dúvida que me vem nós tivemos um escândalo faz alguns anos já com o 21andMe, se eu não me engano, que eles faziam aquele rastreamento de doenças genéticas e depois se comprovou que algumas pessoas inclusive fizeram procedimentos cirúrgicos por causa de uma doença que eles tinham predisposição, e que depois se demonstrou que eles não tinham o controle de fato de fazer aquela interpolação e dizer que aquela pessoa teria aquela doença. E aí, com isso, eu acho que caiu bastante no descrédito essas análises genéticas. Como fazer para encontrar uma boa empresa para fazer essa tipagem genética, esse histórico? Desculpa, qual é o seu nome? Vitor. Vitor, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que ela é muito pertinente e eu vou falar por experiência própria. O que eu acho que é importante a gente considerar? Quando a gente optou em fazer o exame da Lorena, a gente tinha um objetivo. O objetivo não era tratar a doença, não era fazer levantamento de possibilidade de câncer, não era esse ambiente. Aliás, existem muitos estudos e muitas opções diagnósticas inclusive para fazer screening de câncer, por exemplo, a partir do uso de DNA. Tá? Isso aí, vários hospitais já fazem isso e tem uma relevância científica importante. Então, é importante separar meio que o joio do trigo. No caso da Lorena, a gente também não estava disposto a saber de ancestralidade. A gente queria saber quais eram os pontos positivos, pontos negativos e que a gente deveria focar para ter uma alimentação melhor, uma suplementação se necessário e atividades físicas que sejam mais compatíveis com ela. Então, nesse ambiente, é um ambiente que a gente optou e ela está aqui, funcionando. Né? Agora, é claro, nós estamos ainda no limiar de muita discussão, discussões éticas, discussões de compliance relacionadas à genética, tem muita discussão e a área da genética é muito grande, muito ampla, então tem várias facetas. No meu caso, era um caso mais de nutrigenética para ajudá-la a viver melhor. Respondido? Perguntas? Posso ir? Obrigado, pessoal.